Eu era um Oberleutnant do exército alemão, um veterano da frente oriental que acreditava piamente na honra, no dever e na superioridade da nossa causa. Por anos, marchei sob a bandeira do Reich, convencido de que nosso sacrifício forjaria um império de 1000 anos. Mas em 1945, nos Apeninos italianos, enlameado, faminto e derrotado, tudo o que me restava era o cano de um fuzil brasileiro apontado para o meu rosto. Naquele instante, ajoelhado na neve suja, eu não esperava misericórdia. Esperava uma bala na nuca, o fim rápido que a propaganda nos ensinou a esperar dos selvagens tropicais. Em vez disso, recebi o silêncio. Um silêncio pesado e confuso, que foi o primeiro golpe contra tudo o que eu acreditava saber. Foi ali, desarmado e humilhado, que minha verdadeira educação começou. A de que a humanidade, a verdadeira força, floresce nos lugares mais sombrios e inesperados, muitas vezes nas mãos daqueles que nos ensinaram a chamar de monstros. Como o inimigo que me disseram ser uma besta, sanguinária, um sub-humano das selvas sul-americanas, acabou sendo o único a me tratar como gente. E por que demorei tanto para enxergar a verdade que estava bem na minha frente? Essa pergunta me assombra até hoje. Antes de eu te contar como um simples doce de chocolate mudou meu destino para sempre, não se esqueça de comentar aqui de qual país você está me ouvindo e já se inscreve no canal. Eu adoro saber que essas histórias não foram esquecidas. Acredite, você não vai querer perder o momento em que a ficha caiu e eu percebi que estava lutando desesperadamente pelo lado errado da história. A propaganda era uma droga potente. A voz de Goebbels ecoava em minha mente mesmo depois que os rádios silenciaram. Os brasileiros, nos diziam, eram uma tropa de segunda classe. Uma mistura racial inferior enviada pelos americanos para morrer em nosso lugar. Eram descritos como selvagens, propensos à tortura e à mutilação. Homens que não seguiam a Convenção de Genebra porque mal sabiam o que era civilização. Enquanto éramos transportados na traseira de um caminhão, eu podia sentir o pavor dos meus homens. Jovens rapazes que, como eu, esperavam ter seus olhos arrancados ou serem deixados para sangrar até a morte na neve. O medo era tão físico quanto a fome. Uma garra gelada em nosso estômago que nos impedia até de tremer. Estávamos preparados para morrer com honra, mas não para sermos desumanizados por um inimigo que desprezávamos. A realidade da nossa condição era um inferno particular. O frio dos Apeninos não era um frio comum. Era uma força viva que se infiltrava em nossos uniformes esfarrapados e roía nossos ossos. A fome era um animal voraz. Um nó constante que transformava nossos pensamentos em uma única obsessão. Pão. Qualquer coisa. Uma migalha mofada seria um banquete. Nossos corpos estavam cobertos de piolhos. A sujeira estava entranhada em nossa pele. E o cheiro da derrota, uma mistura de suor azedo, medo e gangrena, nos seguia como uma sombra. Eu, que havia sobrevivido ao inverno russo, que vi camaradas congelarem de pé em Stalingrado, agora me sentia reduzido a um animal encolhido, esperando o abate. A vergonha de ser capturado por eles, os brasileiros, era quase tão dolorosa quanto o frio. Era uma humilhação que a nossa doutrina não havia previsto. Quando o caminhão parou e as lonas foram abertas, a luz do dia nos cegou. Fomos empurrados para fora, caindo na lama de um campo improvisado cercado por arame farpado. Minha primeira reação foi instintiva, cabeça baixa, esperando o golpe de um coronha de fuzil nas costas ou um grito gutural em uma língua estranha. Mas o golpe não veio. O grito não veio. O que veio foi o cheiro. Um cheiro que não pertencia àquele cenário de guerra e miséria. Não era cheiro de pólvora, sangue ou decomposição. Era o cheiro de café forte, recém-passado, e de tabaco adocicado. Levantei os olhos lentamente, com o coração martelando contra as costelas. Vi os guardas brasileiros. Eles não estavam espumando de raiva nem brandindo baionetas. Estavam encostados em jipes, fumando cigarros calmamente, conversando entre si. Um deles até dedilhava um violão. O choque cultural foi imediato e paralisante. Aqueles homens não se pareciam em nada com os monstros da nossa propaganda. Eram, em sua maioria, jovens, com rostos queimados de sol e uniformes que, embora gastos, pareciam limpos. Eles eram bem alimentados.
Seus rostos não tinham a palidez esquelética que víamos nos espelhos improvisados com cacos de vidro. Eles riam. O som da risada deles, relaxada e genuína, era a coisa mais dissonante que eu já tinha ouvido. Para um homem doutrinado a acreditar na rigidez, na disciplina de aço e na superioridade da nossa tristeza heróica, aquela casualidade era um insulto. Era como se eles não nos levassem a sério. E, de alguma forma, isso era mais aterrorizante do que o ódio. O ódio eu entenderia. O ódio era uma linguagem que falávamos fluentemente. Mas aquela humanidade descontraída era um código que eu não conseguia decifrar. Um sargento se aproximou. Ele era um homem mais velho, corpulento, com um bigode farto e um olhar que não continha malícia, mas um cansaço profundo. O cansaço de quem já viu de tudo. Ele era a imagem da autoridade, o vencedor. Seu uniforme estava impecável, suas botas polidas, e ele se movia com uma confiança que nós havíamos perdido há muito tempo. Nós nos encolhemos instintivamente quando ele parou na nossa frente. Eu, como oficial de mais alta patente, me preparei para ser o primeiro a ser interrogado ou punido. Fixei meu olhar no chão, esperando a ordem ou a violência. Ele ficou em silêncio por um longo momento, apenas nos observando, um por um, como um fazendeiro inspecionando o gado magro. O cheiro de seu tabaco era forte, quase um luxo ofensivo para nós, que trocávamos nossas rações de pão por um único cigarro feito de folhas secas. Então, ele fez algo que quebrou a tensão de uma forma que eu jamais esperaria. Ele não gritou. Não nos insultou em português. Ele simplesmente apontou com o queixo para uma grande tenda de lona no centro do acampamento e disse, num italiano arrastado e com um sotaque estranho: Acqua, mangiare, dottore. Água, comida, médico. Eram palavras simples, mas em sua boca soaram como uma sentença impossível. Olhei para ele confuso, procurando o truque, a armadilha. Seus olhos encontraram os meus por um segundo, e não vi neles o triunfo do conquistador, mas algo que parecia pena. Ele se virou e se afastou, deixando-nos paralisados no lugar. Por que não nos batiam? Por que nos ofereciam um médico antes mesmo de nos interrogar? Aquele gesto de decência básica foi mais desorientador do que qualquer ato de brutalidade. Naquele momento, a semente da dúvida foi plantada. Talvez o monstro não fosse ele. Talvez o monstro estivesse na minha própria cabeça. Ficamos paralisados, como estátuas de lama e gelo, processando aquelas 3 palavras. Água, comida, médico. Para um soldado treinado a esperar o pior, Amini Saunti, bondade é a mais desorientadora das táticas de guerra. Olhei para os meus homens, rostos esqueléticos e olhos fundos, e vi a mesma confusão que sentia. Alguns pareciam prestes a desmoronar, outros mantinham uma fachada de desafio, mas a verdade é que estávamos todos quebrados por dentro. A voz na minha cabeça, a voz do partido, gritava que era uma armadilha, um truque sádico para nos humilhar antes da execução. Um oficial alemão não aceita esmolas do inimigo. Ele morre com honra. Mas meu corpo, traidor e fraco, ansiava por aquelas promessas. A sede arranhava minha garganta. A fome corroía meu estômago. E a dor em meu ombro, onde um estilhaço havia se alojado, pulsava com um ritmo febril. A honra era um conceito abstrato. A dor era terrivelmente real. Hesitantes, fomos conduzidos em fila para a tenda médica. Cada passo era um esforço monumental de vontade. Nossas botas, ou o que restava delas, afundavam na lama, e o som era um contraste patético com o barulho firme e confiante das botas dos guardas brasileiros. Eles não nos empurravam nem nos apressavam, apenas caminhavam ao nosso lado, os fuzis pendurados nos ombros de uma forma quase casual, como se estivessem nos escoltando para um evento social, não para um cativeiro. O ar dentro da tenda era quente, e tinha um cheiro que eu não sentia há anos. O cheiro limpo e químico de antisséptico. Era o cheiro da civilização, da ordem, de um mundo onde as feridas eram tratadas em vez de apodrecerem sob trapos sujos. Aquele cheiro, mais do que qualquer outra coisa até então, me fez sentir como um bárbaro saindo da floresta. Foi a primeira vez que a vergonha se tornou mais forte que o medo. Lá dentro, um médico nos esperava. Ele não era brasileiro. Era americano.
Um major alto, de ombros largos e cabelo loiro cortado rente. Seu uniforme estava impecável. Suas mãos eram grandes e limpas. E ele exalava uma aura de competência e boa alimentação que parecia de outro planeta. Ele não nos olhou com ódio ou desprezo, mas com a mesma expressão distante e profissional que um mecânico teria ao olhar para um motor quebrado. Ele era a personificação do poderio aliado. Bem equipado, bem treinado e com recursos aparentemente ilimitados. Ao seu lado, enfermeiros organizavam bandejas com gaze, agulhas e frascos de vidro que brilhavam sob a luz de um lampião. Tudo ali era limpo, eficiente e assustadoramente calmo. Nós, por outro lado, éramos a personificação da derrota. Sujos, doentes e cobertos de piolhos, um problema que o Reich parecia incapaz de resolver. Um dos meus homens mais jovens, um rapaz de Munique chamado Hans, que mal tinha 18 anos, foi o primeiro a ser chamado. Ele tinha um ferimento feio na perna, que já começava a cheirar a gangrena. Hans tremia incontrolavelmente, não apenas de frio, mas de puro pavor, esperando que o médico amputasse sua perna sem anestesia ou simplesmente o declarasse um caso perdido. Vi o americano se ajoelhar, cortar cuidadosamente o tecido da calça de Hans e examinar a ferida. Seus movimentos eram precisos e gentis. Ele limpou a área com uma calma que me enervou, falando com o rapaz em um inglês suave que Hans, obviamente, não entendia. Mas o tom era universal. Era um tom de cuidado. O médico aplicou uma injeção, e pela primeira vez em dias, os músculos tensos no rosto de Hans relaxaram. Ele não estava sendo torturado. Estava sendo curado. Eu observei, petrificado, a mentira da nossa propaganda se desfazer diante dos meus olhos. Quando chegou a minha vez, o médico apenas olhou para o meu ombro, limpou o ferimento superficial e aplicou um curativo. Ele trabalhou em silêncio por um momento. Então me olhou nos olhos e disse, em um alemão hesitante e com forte sotaque: "Você tem sorte. Poderia ter sido pior." A frase era simples, mas carregava um peso esmagador. Sorte por estar vivo? Sorte por ter sido capturado? Sorte por estar recebendo o tratamento de um inimigo que eu fora ensinado a odiar? A vergonha me atingiu como um golpe físico. Eu era um oficial do exército alemão, condecorado com a Cruz de Ferro na Frente Oriental, e agora estava ali, recebendo a piedade de um médico americano, enquanto meus compatriotas morriam em alguma trincheira congelada. Aceitar aquele curativo parecia uma traição maior do que a própria rendição. Baixei a cabeça, incapaz de sustentar seu olhar. Ele não era um demônio. Era apenas um homem fazendo seu trabalho. E isso era insuportável. Da tenda médica, fomos levados para outra, ainda maior. O refeitório. Se o cheiro do antisséptico havia sido um choque, o que nos atingiu ali quase nos derrubou. Era o aroma denso e irresistível de comida de verdade. Não a sopa rala de nabos, ou o pão preto cerrado com mofo que compunham nossa dieta há meses. Era o cheiro de ensopado de carne, de batatas cozidas, de pão branco, e, acima de tudo, o cheiro forte e amargo de café quente. O vapor subia de panelas gigantescas, e cozinheiros brasileiros, de aventais brancos, serviam porções generosas em bandejas de metal. Meus homens, que haviam mantido uma postura rígida e desafiadora, agora pareciam crianças famintas diante de uma vitrine de doces. Seus olhos estavam arregalados, a saliva se acumulando em suas bocas. A fome é uma força biológica que não responde à ideologia. Ela não se importa com honra ou pátria. Naquele momento, éramos apenas estômagos vazios. A voz do Major Brandt, meu antigo comandante em Stalingrado, ecoou em minha mente. Um homem fanático que atirou em si mesmo antes de se render aos russos. Eles vão engordá-los como porcos antes do abate, Richter, ele teria dito. É um truque para amolecer vocês, para extrair informações. Um soldado alemão morre de fome, mas não come o pão do inimigo. Tentei me agarrar a essa ideia. Tentei ver a malícia por trás daquela generosidade. Talvez a comida estivesse envenenada. Talvez fosse um espetáculo para algum oficial da Cruz Vermelha que estivesse visitando. Mas quando um cozinheiro sorridente me estendeu uma bandeja cheia, o cheiro quente subindo até meu rosto, minhas defesas ideológicas começaram a ruir. Meu corpo traiu minha mente.
Minha mão se esticou e pegou a bandeja antes que eu pudesse detê-la. Era um ato de rendição mais profundo do que entregar minha pistola. A primeira colherada do ensopado foi uma explosão de sabor e calor que desceu pela minha garganta e se espalhou pelo meu corpo como fogo líquido. Meu estômago, um nó de dor por semanas, se contraiu em choque e depois relaxou em uma gratidão avassaladora. A carne era macia. As batatas desmanchavam na boca. Era a refeição mais deliciosa que eu já havia provado. Comi com uma voracidade que me envergonhou, sem sequer olhar para os lados. Mas a cada colherada, a culpa me corroía. Lembrei-me das cartas da minha esposa em Berlim, falando sobre as rações cada vez menores, sobre as noites passadas nos abrigos antiaéreos, sobre o medo constante. Ela e meus filhos estavam passando fome, enquanto eu, um prisioneiro, um fracassado, estava me banqueteando com a comida do inimigo. O prazer era tão intenso quanto a agonia. Cada pedaço de pão branco era um luxo que me acusava. Olhei ao redor e vi a mesma cena se repetindo em todas as mesas. Homens que eu vi matar sem piscar, agora comiam com lágrimas escorrendo silenciosamente por seus rostos sujos. Alguns comiam devagar, saboreando cada pedaço como se fosse o último. Outros devoravam a comida com a ferocidade de lobos. Não havia mais hierarquia. Não havia mais disciplina. Éramos apenas um conjunto de corpos famintos sendo trazidos de volta à vida. A comida estava nos despindo de nossos uniformes, de nossas patentes, de nossa identidade como soldados da Wehrmacht. Estávamos nos tornando apenas homens novamente. E essa transformação era aterrorizante. Naquele refeitório barulhento e quente, percebi que o campo de prisioneiros era, de muitas maneiras, mais seguro e mais humano do que a frente de batalha da qual havíamos vindo. E essa constatação era a mais amarga de todas. Quando terminamos, e o silêncio satisfeito, se instalou um dos cozinheiros brasileiros, um homem baixo e sorridente com um bigode espesso, apareceu com uma bandeja. Nela, havia algo que eu nunca tinha visto. Pequenas bolas escuras, cobertas com o que pareciam ser cristais de açúcar. Ele as ofereceu com um gesto de orgulho, passando de mesa em mesa. Meus homens olharam para aquilo com desconfiança. Não era parte da ração. Não era pão. Não era carne. Era um luxo. Era uma sobremesa. Em um mundo onde um pedaço de açúcar era um tesouro, oferecer uma sobremesa inteira a prisioneiros era um ato de opulência tão absurdo que só podia ser um insulto. Era uma demonstração de poder, uma forma de nos dizer: nós temos tanto que podemos nos dar ao luxo de desperdiçar açúcar com vocês. O cozinheiro parou na minha frente sorrindo e me ofereceu a bandeja. Peguei uma das bolas escuras. Era pegajosa e macia. Levei-a ao nariz. Cheirava a chocolate e leite, um cheiro de infância, de um tempo antes da guerra, antes da fome. Por um instante, hesitei. Aceitar aquilo seria o passo final na minha humilhação. Seria admitir não apenas a nossa derrota militar, mas a nossa miséria. Com um esforço de vontade, provei um pedaço minúsculo e o cuspi discretamente em um guardanapo. Virei-me para o meu suboficial e resmunguei em alemão, alto o suficiente para que os outros ouvissem. Zu, süß. Doce demais. Era uma crítica, uma rejeição, uma tentativa desesperada de reafirmar meu controle, de traçar uma linha entre nós e eles. Aquilo não era comida, de guerreiro. Era uma fraqueza, uma indulgência sentimental que não tínhamos o direito de sentir. Mas Hans, o jovem soldado cuja perna havia sido tratada, não ouviu ou não se importou. Ele estendeu a mão trêmula e pegou uma das bolas de chocolate. Seus olhos estavam fixos no doce, como se fosse um artefato sagrado. Ele o colocou inteiro na boca e mastigou devagar. Então, algo extraordinário aconteceu. Seus olhos se fecharam. Um suspiro de puro, infantil, alívio escapou de seus lábios. Lágrima única por sua bochecha empoeirada. Não era uma lágrima de tristeza ou dor, mas de um prazer tão profundo e inesperado que seu corpo não sabia como processá-lo. Naquele momento, ele não era um soldado do Terceiro Reich. Era apenas um garoto de 18 anos provando chocolate pela primeira vez em muito, muito tempo. Aquele simples gesto de prazer foi um ato de rebelião mais poderoso do que qualquer insurreição armada. O exemplo de Hans quebrou a barragem. Um por um, meus homens começaram a pegar os doces. A bandeja se esvaziou em segundos.
O som de mastigação e suspiros satisfeitos encheu a tenda. Fiquei sentado, observando-os, completamente isolado pela minha própria rigidez. Eu os havia liderado em batalhas, os vi enfrentar tanques e artilharia com coragem, mas agora os estava perdendo para um doce de chocolate. A disciplina que nos definia, a dureza que era nosso orgulho, estava se dissolvendo em açúcar e leite condensado. Naquele instante, compreendi a verdadeira natureza da nossa derrota. Não fomos vencidos por armas superiores, mas por uma humanidade que havíamos esquecido como praticar. A propaganda nos ensinou a morrer por uma ideia, mas nunca nos ensinou a viver. E ali, naquele campo lamacento na Itália, o inimigo estava nos dando uma lição esmagadora sobre o que realmente importava. As noites seguintes foram uma tortura silenciosa. Eu observava, de longe, a lenta desintegração da nossa disciplina prussiana. Meus homens, antes rígidos e silenciosos, começaram a relaxar na presença dos guardas brasileiros. Vi um deles, um jovem de Hamburgo, tentando trocar um botão de seu uniforme por um cigarro. Vi outro rindo de uma piada contada em português que ele mal podia entender. O brigadeiro havia se tornado um símbolo, uma moeda de troca para pequenos atos de humanidade. Eles não estavam apenas comendo o doce do inimigo, estavam digerindo sua cultura, sua descontração, sua humanidade. E eu, seu oficial, estava me tornando um estranho entre eles, um fantasma, de uma ideologia que só eu parecia querer defender. A solidão era um frio ainda mais profundo do que o dos Apeninos, pois vinha de dentro. O sargento brasileiro, aquele com o bigode farto, parecia notar meu isolamento. Eu o via me observando durante as contagens diárias. Seu olhar não era de acusação, mas de uma curiosidade quase clínica. Ele não me tratava com a deferência devida a um oficial inimigo, mas também não me tratava com desprezo. Ele me tratava como um enigma, um homem que se recusava a aceitar a mão estendida. Para ele, talvez, minha rigidez fosse mais estranha do que qualquer ato de rebeldia. Ele se movia pelo acampamento com uma calma que me irritava, uma certeza de que seu mundo, com seu café e sua música, era fundamentalmente mais forte que o nosso, com nossos hinos de ódio e nossas rações de fome. Ele era a personificação da vitória. Não uma vitória de baionetas, mas de espírito. Numa noite particularmente gélida, quando o vento uivava através das frestas da nossa barraca e a neve voltava a cair, eu não conseguia dormir. As lembranças de Stalingrado, dos corpos congelados empilhados como lenha, se misturavam com a imagem do rosto faminto da minha esposa em sua última carta. A culpa era um verme me roendo por dentro. Eu estava aquecido, alimentado, seguro. E eles? O que restava de Berlim? Saí para o frio, precisando de ar, precisando sentir a dor física para abafar a dor da alma. Fiquei perto da cerca de arame farpado, olhando para a escuridão, tentando me agarrar ao ódio, a única coisa que ainda me parecia familiar e honrada. O ódio era meu último uniforme. Foi então que o ouvi se aproximar. O som de suas botas na neve era pesado e ritmado. Era o sargento. Meu corpo se enrijeceu, esperando uma ordem, uma acusação por estar fora da barraca. Mas ele parou a alguns metros de distância, não como um guarda confrontando um prisioneiro, mas como um homem se aproximando de outro. Em suas mãos, ele segurava duas canecas de metal esmaltado, das quais subia um vapor denso e aromático. O cheiro de café forte e adocicado cortou o ar gelado. Um convite irresistível, e ao mesmo tempo, uma ofensa. Ele não disse nada. Apenas ficou ali, a fumaça de sua respiração se misturando com o vapor das canecas. Uma figura sombria contra a neve branca. A voz da propaganda gritava em minha cabeça. É uma armadilha, Richter. Ele vai te drogar para o interrogatório. É um truque para te humilhar, para te fazer rastejar por um gole de café quente. Lembrei-me dos discursos sobre a astúcia do inimigo, sobre como eles usariam nossas fraquezas contra nós. A fraqueza da fome, a fraqueza do frio. Aceitar aquela caneca seria o ato final de capitulação. Seria admitir que meu corpo, com suas necessidades primitivas, era mais forte que minha vontade, que minha lealdade ao Reich. Olhei para o rosto dele, mal iluminado pela luz distante de um posto de guarda. Seus olhos estavam cansados.
Mas não havia malícia neles. Havia apenas o peso da guerra, um peso que eu conhecia muito bem. Ele deu um passo à frente e estendeu uma das canecas para mim. Falou em seu italiano arrastado. Fredo. Frio. Era uma observação, não uma ordem. Uma constatação de uma verdade que nos unia naquela noite. Minha mão, contra a minha vontade, se moveu. Meus dedos trêmulos e enrijecidos pelo frio tocaram o metal quente da caneca. O calor se espalhou pela minha mão como um choque elétrico, subindo pelo meu braço, uma sensação tão boa, tão vital, que quase me fez chorar de alívio. Ele não me forçou a beber. Apenas me entregou a caneca e se sentou em um caixote de munição vazio ali perto, dando-me espaço, tratando-me não como um prisioneiro, mas como um igual que compartilhava a vigília naquela noite miserável. Levei a caneca aos lábios. O líquido era escaldante, espesso e incrivelmente doce. Era o mesmo sabor esmagador do brigadeiro, a mesma doçura que eu havia rejeitado com tanto desprezo. Mas agora, no frio cortante da noite, não era um insulto. Era vida. Era um calor, que se espalhava pelo meu peito, dissolvendo os nós de gelo que se formaram em minha alma. Bebi devagar, saboreando cada gole, sentindo a energia voltar ao meu corpo exausto. Ficamos em silêncio por um longo tempo, apenas o som do vento e do nosso gole ocasional. O café era uma trégua não declarada, um armistício temporário em uma guerra que acontecia tanto fora quanto dentro de mim. Então, ele fez algo que mudou tudo. Enfiou a mão no bolso interno de seu casaco e tirou uma carteira de couro, gasta. Com dedos cuidadosos, ele retirou de dentro dela uma fotografia pequena, com as bordas amassadas. Ele se inclinou para a frente e me mostrou. A luz fraca revelou o rosto sorridente de uma mulher e duas crianças pequenas, um menino e uma menina, todos posando formalmente para a câmera. Ele apontou para cada um deles, dizendo nomes em português que eu não entendi, mas cujo significado era universal. Minha família, ele disse em italiano. Naquele instante, ele deixou de ser o sargento. Inimigo. Ele era um pai, um marido, a milhares de quilômetros de casa, exatamente como eu. O golpe foi devastador. Aquela imagem destruiu a caricatura do selvagem tropical que a propaganda havia construído com tanto esmero. O sorriso daquela mulher, a inocência no rosto daquelas crianças. Eles eram idênticos à minha própria família. O amor, o medo, a saudade. Esses sentimentos não tinham nacionalidade. Eram a matéria-prima da condição humana. Um impulso que eu não pude conter me dominou. Com a mão que não segurava a caneca, alcancei o bolso interno da minha própria túnica surrada. Lá, envolta em um pedaço de pano para protegê-la da umidade, estava a minha única foto. O meu tesouro mais precioso. Mostrei a ele. A foto estava desbotada e manchada, mas os rostos ainda eram claros. Minha esposa, Greta, com seu sorriso gentil, e meu filho, Carl, em seus braços, com um olhar sério e curioso para o mundo. Minha voz saiu rouca, um sussurro no vento. Greta. Carl. Ele olhou para a minha foto, depois para a dele, e de volta para a minha. Um longo momento de silêncio se passou entre nós. Um silêncio carregado de um entendimento que nenhuma palavra poderia expressar. Ele assentiu lentamente, um gesto de profundo respeito e reconhecimento. Naquele pedaço de terra congelada na Itália, éramos apenas dois pais compartilhando a mesma dor, a mesma esperança de voltar para casa. A guerra, com suas bandeiras e seus slogans, pareceu uma loucura distante e absurda. Ele então tirou um maço de cigarros do bolso. Eram cigarros americanos. Lucky Strike. Um luxo que eu não via desde antes da guerra. Ele me ofereceu um. Aceitei sem hesitar. Ele acendeu o dele e depois o meu. Sua mão calejada protegendo a chama do vento. A primeira tragada foi suave e forte, enchendo meus pulmões com um calor familiar e reconfortante. O tabaco, o café, as fotos de nossas famílias. Eram pequenos rituais de normalidade em meio ao caos absoluto. Eram pontes construídas sobre o abismo de ódio que nos haviam ensinado a cavar. Eu não era mais um ariano superior, e ele não era um sub-humano. Éramos apenas dois homens. A gratidão que senti foi uma força física, uma onda que subiu do meu peito e ameaçou me sufocar. Era uma emoção perigosa, uma traição a tudo o que eu representava.
Gratidão pelo inimigo. Como eu poderia sentir isso? Como poderia aceitar a gentileza do homem que eu deveria matar? Mas a gratidão era mais forte que a doutrina. Era uma compulsão da alma, uma resposta instintiva à decência. Queria agradecê-lo, dizer algo, mas as palavras não existiam em nenhuma língua que eu conhecia. A única coisa que consegui fazer foi dar um aceno de cabeça curto e rígido, a expressão máxima de emoção que um oficial alemão como eu conseguia demonstrar. Ele pareceu entender. Deu uma última tragada em seu cigarro, terminou seu café e se levantou. Antes de se afastar, ele colocou a mão no meu ombro por um breve segundo. O toque foi firme e quente. Um gesto de camaradagem que quebrou as últimas barreiras de gelo ao redor do meu coração. Depois, ele se virou e continuou sua ronda, desaparecendo na escuridão, deixando-me sozinho com minha caneca de café, meu cigarro americano e um mundo virado de cabeça para baixo. O monstro que eu fui ensinado a odiar tinha um rosto, um nome, uma família, e ele havia me mostrado mais humanidade do que qualquer um dos meus próprios comandantes. Fiquei ali por muito tempo, até o café esfriar e o cigarro se transformar em cinzas. O frio não me incomodava mais. Algo dentro de mim havia se quebrado, e ao mesmo tempo, algo novo havia começado a se reconstruir. A propaganda era barulhenta, mas a verdade era silenciosa. Ela não vinha de alto-falantes ou de discursos inflamados. Ela vinha no calor de uma caneca de café, na imagem desbotada de uma criança sorrindo e no toque de um inimigo que se recusou a me tratar como um. Naquela noite, sob um céu italiano estrelado, eu comecei a entender que a guerra não era sobre vencer ou perder. Era sobre o que você conseguia salvar da sua própria alma. E a minha, eu percebi com um choque avassalador, estava sendo salva por aqueles que eu vim para destruir. O calor daquela caneca de café e o silêncio compartilhado com o sargento brasileiro permaneceram comigo por dias. Foi uma paz frágil, ilícita, como um segredo que eu guardava no peito. Pela primeira vez, eu não via mais os guardas como uma massa uniforme de inimigos, mas como indivíduos. Havia o sargento de bigode farto, o cozinheiro, sorridente que fazia os doces, e o jovem soldado que tocava violão e cantava canções melancólicas que falavam de saudade. Essa humanização era perigosa. Ela corroía as fundações do meu ódio. E sem o ódio, o que restava de mim? Um soldado sem causa, um homem sem pátria. Eu me sentia como um traidor não por ter me rendido, mas por começar a entender o meu captor. A empatia era um luxo que um soldado do Reich não podia se permitir, e eu estava me afogando nela. A voz do Major Brandt, o fanático que se matou em Stalingrado para não se render, voltou a me assombrar nas noites frias. Eles estão te envenenando, Richter. A voz sibilava em minha mente. Não com arsênico, mas com açúcar e café. É o veneno doce da fraqueza. Eles te desarmam com gentileza para que você esqueça quem você é. Um soldado alemão não confraterniza, ele resiste. Cada sorriso que você aceita é um cuspe no túmulo dos seus camaradas. Eu tentava lutar contra essa voz, mas ela era a personificação de anos de doutrinação. Cada gesto de bondade dos brasileiros era filtrado por essa lente de suspeita. A comida quente, os cobertores limpos, a ausência de brutalidade, tudo parecia parte de um plano sinistro para quebrar nosso espírito de uma forma muito mais sutil e eficaz do que a tortura. A frágil paz do campo foi estilhaçada com a chegada de um novo grupo de prisioneiros. Eram garotos, a maioria da juventude hitlerista, capturados em uma das últimas ofensivas desesperadas nos Apeninos. Eles não traziam consigo o cansaço resignado da derrota que nós, veteranos, carregávamos. Traziam o fogo do fanatismo, olhos que ainda ardiam com os discursos do Führer. Eram magros e ferozes como lobos jovens, e olhavam para nós, os prisioneiros mais antigos, com um desprezo mal disfarçado. Para eles, nosso campo não era um refúgio, era um antro de colaboracionistas. Eles viam nossa relativa saúde como prova de nossa traição. A atmosfera no acampamento mudou da noite para o dia. A tensão, que havia se dissipado, voltou com uma força vingativa, um arame farpado invisível que nos separava novamente. O líder deles era um Unteroffizier chamado Steiner, um rapaz de 20 anos com o rosto de um anjo e os olhos de um inquisidor. Na primeira refeição,
Quando o ensopado quente foi servido, ele e seus homens se recusaram a comer. Nós não comemos a lavagem do inimigo, declarou Steiner, alto o suficiente para que todos ouvissem. Mais tarde, ele me confrontou perto das latrinas, seu corpo rígido de raiva justa. Herr Oberleutnant, ele disse, a formalidade pingando sarcasmo. Disseram-me que o senhor era o oficial comandante aqui. Mas o que eu vejo é um homem que se deixou comprar. Eles o compraram com açúcar, é isso? Sua honra vale um doce de criança? O insulto foi como um tapa no rosto. Ele estava me acusando da mesma fraqueza que a voz de Brant sussurrava em minha mente. O campo se partiu em dois. De um lado, estávamos nós, os veteranos que haviam aprendido a dura lição de que a sobrevivência, às vezes, exige a aceitação da humanidade do outro. Do outro, estavam os fanáticos de Steiner, que preferiam morrer de fome a admitir qualquer coisa que não fosse a superioridade de sua ideologia. Eles realizavam exercícios militares improvisados na lama, cantavam canções patrióticas em desafio e nos tratavam como se tivéssemos uma doença contagiosa chamada fraqueza. Eu estava encurralado. Como oficial, meu dever era manter a disciplina, mas a disciplina que Steiner exigia era a da autoimolação cega. Ele queria que voltássemos a ser os monstros que a propaganda exigia, e uma parte de mim, a parte culpada e envergonhada, sentia que ele estava certo. Então, um dia, um jipe da Cruz Vermelha chegou, trazendo algo mais potente que qualquer arma ou ideologia: cartas de casa. A notícia se espalhou como fogo, e pela primeira vez, os homens de Steiner se juntaram a nós em uma ansiedade compartilhada. A distribuição das cartas foi um ritual agonizante. Cada nome chamado era um sopro de vida. Cada silêncio, uma punhalada de medo. Vi homens endurecidos pela guerra chorarem abertamente ao receberem um envelope fino. Vi outros se afastarem com os ombros caídos, o rosto uma máscara de desespero. Meu nome foi um dos últimos a ser chamado. A carta era de Greta. O envelope era fino, o papel quase transparente, e eu podia sentir o peso do mundo contido naquelas poucas gramas. Afastei-me de todos, para um canto isolado perto da cerca, precisando de privacidade para o que quer que estivesse por vir. Minhas mãos tremiam tanto que mal consegui rasgar o envelope. A caligrafia de Greta, normalmente tão firme e elegante, estava trêmula, como se tivesse sido escrita durante um terremoto. Cada palavra era uma janela para o inferno que Berlim havia se tornado. Ela não se queixava. Esse não era seu estilo. Ela tentava ser corajosa, falando sobre como Carl estava crescendo e como eles se lembravam de mim todos os dias. Mas a verdade estava nas entrelinhas, nas frases que ela não escrevia. Ela falava dos fogos de artifício noturnos dos aliados, uma maneira eufemística de descrever os bombardeios incessantes que transformavam a cidade em um mar de chamas. Ela mencionou a comida de passagem, dizendo que eles estavam sendo criativos com as rações de nabos e batatas. Criativos. Eu sabia o que isso significava. Significava fome. Significava que meu filho, que mal se lembrava do meu rosto, provavelmente nunca havia provado carne de verdade. E então veio a frase que me quebrou. A frase que se tornaria meu carrasco pessoal. No final da carta, depois de descrever o inferno, ela escreveu: Meu querido Klaus, minha única prece é que você esteja seguro e, acima de tudo, bem alimentado. Cuide-se por nós. Aquelas palavras de amor foram a sentença mais cruel que eu já havia recebido. A bondade dela, sua preocupação por mim, era uma acusação que me esfolava vivo. A culpa me atingiu com a força de um golpe de artilharia. Fechei os olhos, e o sabor do ensopado de carne, do café doce, do brigadeiro, voltou à minha boca como um veneno. Eu estava bem alimentado. Eu estava seguro. Enquanto minha família se escondia em porões úmidos, ouvindo o mundo desabar sobre suas cabeças e dividindo migalhas de pão preto, eu estava aqui, um prisioneiro de guerra sendo tratado com uma decência que me enojava. Olhei para minhas próprias mãos. Elas não eram mais as garras esqueléticas de um soldado faminto. Tinham carne nelas. A gentileza dos brasileiros não era mais um presente. Era uma marca de vergonha. Cada caloria que eu havia consumido era um roubo direto da boca do meu filho. Eu era um traidor, não da pátria, mas da minha própria família. Steiner e seus fanáticos
Viram a angústia em nossos rostos após a chegada das cartas e a usaram como arma. Estão vendo? Ele pregava para quem quisesse ouvir. É a estratégia deles. Eles matam nossas mulheres e crianças de fome em casa, enquanto nos mantêm dóceis e bem alimentados aqui. É uma guerra psicológica para nos quebrar, para nos fazer odiar nosso próprio povo por nos ter enviado para lutar. Sua lógica perversa encontrou um terreno fértil na minha culpa. Talvez ele estivesse certo. Talvez toda aquela humanidade fosse apenas uma forma mais sofisticada de crueldade, projetada para nos torturar com o conhecimento de nosso conforto, enquanto nossos entes queridos sofriam. A dúvida se instalou em meu coração como um câncer, envenenando cada memória de bondade que eu havia acumulado. Recuei para dentro da concha do meu velho eu. Voltei a ser o Oberleutnant Richter, frio, distante e disciplinado. Passei a recusar as porções extras de comida, a dispensar o café. Quando o cozinheiro me ofereceu um brigadeiro, olhei através dele como se ele não existisse. Evitava o sargento de bigode farto a todo custo, mudando de direção se o via se aproximar. Eu precisava reconstruir o muro de ódio entre nós, pois era a única coisa que me permitia sentir lealdade à minha família sofredora. A fome, que antes fora minha inimiga, tornou-se minha penitência. Cada pontada em meu estômago era um ato de solidariedade com Greta e Carl. Eu precisava sofrer para me sentir digno do amor deles. Eu precisava me punir pela sorte de estar vivo. O sargento brasileiro percebeu a mudança. Eu sentia seus olhos em mim durante as contagens. Um olhar que não era de raiva, mas de uma confusão entristecida. Ele não me confrontou. Não exigiu uma explicação. Sua descrição era de alguma forma pior. Seu silêncio era uma pergunta que pairava no ar entre nós. Eu pensei que tínhamos um entendimento. O que aconteceu com aquele homem que compartilhou uma foto de sua família comigo? Eu não conseguia encontrar seu olhar. Encará-lo seria admitir a conexão que eu estava tentando desesperadamente negar. Vê-lo como o homem que ele era, e não como o inimigo que eu precisava que ele fosse, era uma dor insuportável. Então, eu o ignorei, e cada vez que o fazia, sentia um pedaço de mim mesmo morrer. Enquanto eu travava essa guerra interna, a guerra externa chegava ao seu clímax. As notícias do fronte chegavam como sussurros fragmentados, trazidas por novos prisioneiros ou sussurradas pelos guardas. Os russos estavam nos portões de Berlim. O Reich de 1000 anos estava se desintegrando em questão de dias. Para os homens de Steiner, era um chamado para uma resistência ainda mais fanática. Para mim, era o prenúncio de um novo tipo de terror. O que aconteceria com Greta e Carl? O que aconteceria conosco? O fim da guerra não soava como libertação, mas como o toque de um sino para o juízo final. Seríamos entregues aos americanos? Aos franceses que nos odiavam? Ou pior, seríamos enviados para os campos siberianos pelos russos? A incerteza era um abismo que se abria sob nossos pés. Foi em meio a esse turbilhão de culpa e medo que testemunhei uma cena que, mais uma vez, virou meu mundo de cabeça para baixo. Eu estava observando Steiner e seus rapazes, que haviam se recusado a comer por quase 2 dias em um ato de desafio tolo. Um deles, um garoto, que não devia ter mais de 16 anos, desmaiou de fraqueza. Foi então que vi Hans, o soldado cuja perna havia sido salva pelo médico americano, se aproximar discretamente do rapaz caído. Olhando para os lados para se certificar de que Steiner não estava vendo, Hans tirou de seu bolso um pedaço de pão que ele havia guardado de sua própria ração e o forçou na mão do jovem fanático. Ele não disse nada. Foi um ato silencioso, instintivo, de pura compaixão. Ele estava alimentando o mesmo tipo de homem que o desprezava por sua fraqueza. Naquele momento eu entendi. A ideologia de Steiner era frágil, barulhenta e se alimentava do ódio. A humanidade de Hans, a mesma humanidade que os brasileiros me mostraram, era silenciosa, resiliente e se alimentava da compaixão. E era infinitamente mais forte. O dia em que a Alemanha se rendeu não começou com o som de trombetas ou o choro de homens derrotados. Começou com um silêncio incomum. Fomos todos ordenados a nos reunir no pátio central. Um mar de uniformes cinzentos e rostos exaustos contra a lama marrom. Os guardas brasileiros estavam posicionados ao redor, seus fuzis em prontidão.
Mas seus rostos não continham a excitação da vitória, e sim, uma solenidade sombria. O ar estava pesado, denso com uma expectativa que roía os nervos. Então, vimos quem se aproximava. Era o major americano, o médico, acompanhado pelo sargento brasileiro. A presença dele, um oficial de alta patente dos aliados, significava que aquilo não era uma inspeção de rotina. Era o fim. O mundo, como o conhecíamos, estava prestes a parar de girar, e o som que faria ao se estilhaçar seria o do nosso silêncio. As palavras foram ditas em inglês, depois traduzidas para um alemão formal e sem emoção por um intérprete. Por ordem do alto comando aliado, informo que a partir das primeiras horas de hoje, as forças armadas do Terceiro Reich se renderam incondicionalmente. A guerra na Europa terminou. A frase pairou no ar gelado, uma lâmina de guilhotina suspensa, sobre nossas cabeças. Rendição incondicional. Fim. 1000 anos de Reich, reduzidos a 12 anos de fúria e cinzas. Um silêncio profundo caiu sobre o pátio. Um vácuo onde antes havia ordens, hinos e a certeza fanática da nossa causa. Olhei para os rostos ao meu redor. Vi o choque, a negação. Mas acima de tudo, vi um vazio avassalador. Tudo pelo que havíamos lutado, sofrido e morrido, havia se tornado nada. A propaganda, o sacrifício, as medalhas, tudo se desfez em pó naquele instante. Últimos a saber que éramos fantasmas, assombrando um império que já não existia. Então, o silêncio foi quebrado. Um grito agudo e furioso rasgou o ar. Lügen! Propaganda! Mentiras! Propaganda! Era Steiner. Seus olhos azuis, antes ardentes de fé, agora queimavam com a loucura da negação. Ele se virou para seus seguidores, os garotos da juventude hitlerista, o rosto contorcido em uma máscara de desespero. Eles querem nos quebrar. É o último truque deles. Um soldado alemão não se rende. Nós lutaremos até o último homem. Pelo Führer, pela pátria. Ele tentava inflamar uma fogueira com cinzas molhadas. Sua voz era estridente, patética. Ele era a personificação da mentira que nos havia consumido. Uma ideologia que preferia a aniquilação à verdade, que exigia a morte como prova final de lealdade. Ele não estava defendendo a honra, estava defendendo a própria insanidade que nos levara à ruína. Enquanto a histeria de Steiner ecoava pelo pátio, observei a reação dos outros homens. A maioria dos veteranos, como eu, permaneceu imóvel, os ombros caídos sob o peso de uma exaustão que ia além do corpo. A guerra não terminou para nós com aquele anúncio. Ela já havia terminado há muito tempo, em alguma trincheira congelada ou no olhar vazio de um camarada morto. Vimos o rosto de Hans. Ele não gritava nem protestava. Grossas lágrimas silenciosas escorriam por seu rosto jovem e sujo. Ele não chorava pela queda do Reich. Ele chorava pela juventude perdida, pelos amigos mortos, pelo alívio aterrorizante de saber que, talvez, ele pudesse voltar para casa. Seu choro era a antítese do fanatismo de Steiner. Era o som da humanidade se rompendo através da crosta de doutrinação. E para Steiner, aquele som era a mais pura das traições. A visão das lágrimas de Hans empurrou Steiner para além do limite. Com um grito de ódio, ele se lançou não contra os guardas, não contra o inimigo, mas contra seu próprio compatriota. Verräter! Traidor! Ele gritou, sua mão se fechando para golpear o rosto de Hans. Naquele instante, algo dentro de mim se partiu. A voz do Major Brandt, a culpa pela carta de Greta, o desprezo de Steiner, tudo isso se calou. O que restou foi uma clareza fria e cortante. Vi Steiner não como um soldado leal, mas como um cão raivoso, infectado por uma doença que o fazia atacar tudo o que era vulnerável, tudo o que era humano. Ele não estava defendendo a Alemanha. Ele estava tentando matar a última centelha de decência que restava em nós. Antes que o sargento brasileiro pudesse intervir, eu me movi. Meu corpo agiu por conta própria, impulsionado por um instinto que eu não sabia que ainda possuía. Interceptei Steiner, segurando seus braços magros e trêmulos. Ele se debateu, cuspindo insultos, mas sua força era a de uma criança febril. Eu não o golpeei. Não o joguei no chão. Eu o segurei firme, olhei em seus olhos enlouquecidos e disse, em um sussurro rouco, não como um oficial para um subordinado,
mas como um homem para um garoto perdido. Existo. Forbei, Jung. Existe Forbei. Acabou, garoto. Acabou. E ao dizer aquelas palavras, eu não estava falando apenas sobre a guerra. Estava falando sobre a mentira. A grande, monstruosa mentira que havíamos engolido como pão sagrado. Acabou. Segurando aquele corpo tenso e trêmulo, a verdade me atingiu com a força de uma revelação física. A propaganda não era uma armadura que nos tornava fortes. Era um veneno que nos fazia devorar a nós mesmos. A verdadeira força não estava na rigidez de Steiner, mas na compaixão de Hans ao dividir seu pão. A verdadeira honra não estava em morrer por uma mentira, mas em sobreviver para testemunhar a verdade. O inimigo que me disseram ser um monstro sanguinário não era o sargento que me ofereceu café e a foto de sua família. O verdadeiro inimigo era a voz na minha cabeça. A voz de homens como Goebbels e Brandt, que nos convenceram a odiar o mundo, para que não víssemos que eles estavam destruindo o nosso. Aquele foi o momento da minha própria rendição, incondicional, não a uma nação inimiga, mas à realidade. O sargento brasileiro se aproximou lentamente. Seus olhos encontraram os meus por cima do ombro de Steiner. Não havia triunfo em seu olhar, nem desprezo. Havia apenas um reconhecimento silencioso, um entendimento profundo do que acabara de acontecer. Ele não precisou me desarmar. Eu havia acabado de depor a arma mais pesada que carregava. Meu ódio. Ele fez um gesto discreto para seus homens, que relaxaram suas posturas. A crise havia passado. Steiner, exaurido, parou de lutar e começou a soluçar, não com a fúria de um guerreiro, mas com o desamparo de uma criança cuja fantasia havia sido brutalmente despedaçada. Eu o soltei, e ele caiu de joelhos na lama, o último soldado de um exército de fantasmas. Naquela noite, uma quietude estranha se abateu sobre o acampamento. Não era a quietude do medo ou da disciplina, mas a quietude do esgotamento. Éramos homens à deriva, sem pátria, sem causa, sem futuro definido. A incerteza era um cobertor frio, mas por baixo dele, pela primeira vez em anos, havia a ausência do dever de odiar. Estávamos livres da guerra, mas prisioneiros de um futuro que não sabíamos como navegar. Sentamo-nos em nossos beliches, perdidos em nossos próprios pensamentos, o peso da história nos esmagando. O que diríamos às nossas famílias? Como explicaríamos que sobrevivemos enquanto tantos outros não? Como viveríamos com o conhecimento de que nossa bravura havia servido a uma causa monstruosa? Foi então que a porta da nossa barraca se abriu. Era o cozinheiro, o homem sorridente do brigadeiro. Ele não estava sozinho. Outros soldados brasileiros o acompanhavam, carregando panelas fumegantes e bandejas. Eles não trouxeram rações de prisioneiros. Eles trouxeram sua própria comida. Havia feijão preto, arroz, pedaços de carne de porco e, em uma bandeja separada, uma montanha de brigadeiros. Eles não disseram nada. Apenas começaram a nos servir, um por um, em nossas canecas de metal. Não era uma celebração da vitória deles, nem um ato de piedade pela nossa derrota. Era algo mais simples e infinitamente mais profundo. Era um gesto de humanidade. Era comida para confortar almas, não apenas para encher estômagos. Comia em silêncio. Cada garfada um ato de comunhão. A comida tinha o sabor da paz, um sabor que eu havia esquecido. E então, peguei um brigadeiro. Desta vez, não havia hesitação, não havia desprezo, não havia culpa. Ao colocá-lo na boca, a doçura familiar não era mais um insulto ou uma fraqueza. Era uma promessa. A promessa de que, mesmo depois do inferno, a doçura ainda poderia existir no mundo. Era a prova de que a vida, em sua forma mais simples, o calor, o sabor, o cuidado, era mais forte do que qualquer ideologia de morte. O brigadeiro não era mais a comida do inimigo. Era apenas comida. E era boa. Era a primeira coisa verdadeiramente boa que eu sentia em anos. Mais tarde, naquela noite, procurei o sargento. Ele estava de sentinela perto do portão, fumando seu cigarro, olhando para a mesma escuridão que eu havia olhado tantas noites. Parei ao seu lado. Por um longo momento, ficamos em silêncio, como daquela vez com o café. Eu não tinha as palavras para expressar a imensidão do que sentia. A gratidão, a vergonha, a clareza recém-descoberta. Então,
Com o pouco de italiano que aprendi, juntei as únicas palavras que importavam. Olhei para ele, o homem que a minha pátria me ordenou matar, o homem que me mostrou o que significava ser humano novamente, e disse: Grazie, per tutto. Obrigado, por tudo. Ele deu uma longa tragada em seu cigarro, a brasa iluminando seu rosto cansado. Ele olhou para mim, e pela primeira vez, vi um pequeno sorriso se formar sob seu bigode farto. Ele não disse de nada. Ele não disse nada que diminuísse a importância do momento. Ele apenas me deu um leve soco no ombro. Um gesto de camaradagem entre dois soldados que haviam sobrevivido ao mesmo inferno, embora em lados opostos da cerca. E então, ele disse uma única palavra em sua própria língua. Uma palavra cujo som eu nunca esqueceria. Amigo. Naquele instante, a guerra realmente terminou para mim. Eu não era mais um prisioneiro. Eu era apenas um homem que havia encontrado um amigo no lugar mais improvável do mundo. Naquela noite, pela primeira vez desde que fui capturado, eu dormi sem pesadelos. O fantasma do Major Brant não me visitou. A voz da propaganda se calou. A culpa por estar bem alimentado não me corroeu. O que restou foi uma tristeza, profunda, mas limpa. A tristeza por uma nação inteira que havia sido enganada, por uma geração de jovens que, como Steiner, haviam sido alimentados com ódio até morrerem de fome de alma. Mas junto com a tristeza, havia uma pequena e teimosa semente de esperança. A esperança de que eu pudesse voltar para casa e contar a verdade. Não a verdade dos generais e dos historiadores, mas a verdade simples e visceral que aprendi naquele campo. Que a humanidade não é uma bandeira que você hasteia, mas um pedaço de pão que você divide, um café que você oferece no frio, um doce que você dá a um inimigo derrotado. E essa verdade, eu jurei a mim mesmo, valia a pena sobreviver para contar. O trem que me levou de volta para casa atravessou uma paisagem de fantasmas. A transição da Itália, ferida mas ainda verdejante, para o coração cinzento e pulverizado da Alemanha, foi como descer aos círculos do inferno. Cidades que eu lembrava como vibrantes centros de cultura e indústria eram agora meros esqueletos de concreto, suas ruínas se estendendo até onde a vista alcançava, como dentes quebrados em uma caveira. O cheiro não era mais de café ou tabaco, mas de poeira de tijolo, umidade e a decomposição silenciosa de um império. Irônico e brutalmente, percebi que o campo de prisioneiros, com sua rotina, suas refeições quentes e sua humanidade inesperada, havia sido um santuário de ordem em comparação com a anarquia da sobrevivência que encontrei na minha própria pátria. Os rostos dos civis, nas plataformas destruídas, eram máscaras de fuligem e desespero. Olhos fundos que continham um tipo de derrota que eu não mais reconhecia como minha. Eu era um estranho voltando para um cemitério, e a comida em meu estômago parecia uma traição a cada olhar faminto que cruzava o meu. Quando finalmente cheguei às ruínas do que fora meu bairro em Berlim, a primeira visão da nova ordem foram os soldados americanos. Eles patrulhavam as ruas com uma confiança casual, seus uniformes limpos e seus jipes, brilhantes, parecendo obscenos em meio à devastação. O velho Oberleutnant Richter teria sentido uma onda de ódio impotente, mas o homem que voltou do cativeiro via algo diferente. Via rapazes, não demônios. Via o mesmo cansaço da guerra em seus olhos que eu vira nos brasileiros. A mesma saudade de casa disfarçada sob uma camada de disciplina. Um vizinho idoso, que me reconheceu, cuspiu no chão ao ver uma patrulha passar e resmungou. Amis, pior que a peste. Sem pensar, respondi em voz baixa, mas firme. Eles são apenas soldados, Herr Schmidt. A guerra acabou. O ódio deveria acabar também. Ele me olhou como se eu tivesse enlouquecido, como se eu fosse um traidor. Naquele momento, entendi que a batalha mais difícil não havia sido travada na Itália, mas começava agora, aqui mesmo, contra os fantasmas na mente do meu próprio povo. Encontrei Greta e Karl vivendo no porão de nosso prédio bombardeado. Estavam vivos. Essa era a única vitória que importava. Estavam magros, pálidos, mas seus olhos brilharam quando me viram. E esse brilho era mais valioso do que qualquer medalha que eu já havia recebido. A culpa me atingiu com força física ao abraçá-los, sentindo seus ossos frágeis sob as roupas gastas.
Eu não voltei como um herói, nem mesmo como um soldado. Voltei como um sobrevivente carregando os espólios mais estranhos da guerra. Da minha mochila, não tirei armas ou lembranças do Reich, mas as relíquias de um mundo onde a humanidade tinha sobrevivido. Um sabonete americano, cujo cheiro limpo fez Greta chorar. Uma lata de carne que eu havia guardado. E, embrulhado com um cuidado quase religioso, o pedaço de papel amarelado e manchado de gordura com a receita do cozinheiro brasileiro. Greta olhou para aquele papel como se fosse um código inimigo. "O que é isso?" ela perguntou. "Esperança", eu respondi, sabendo que ela não entenderia. Ainda não. Levei dias, trocando um botão do meu uniforme por um pouco de açúcar no mercado negro, um relógio de bolso por leite em pó. Finalmente, em uma fogueira improvisada no meio do nosso porão úmido, juntei os ingredientes. Enquanto eu mexia a mistura escura em uma panela amassada, sentia os olhos de Greta em mim, cheios de uma confusão temerosa. Quando as bolinhas ficaram prontas, a primeira que ofereci foi para Carl. Ele, que só conhecia o sabor do pão preto e da sopa de nabo, olhou para o doce escuro com desconfiança. Mas então ele o provou. E a mesma magia que eu testemunhei no campo de prisioneiros se repetiu ali, naquele buraco escuro sob as ruínas de Berlim. Seus olhos se fecharam. Um pequeno suspiro de puro deleite escapou de seus lábios. Foi a primeira vez que o vi sorrir em muito tempo. Greta pegou um, hesitante. Mastigou devagar, e eu vi seus ombros, tensos por anos de medo e fome, relaxarem um pouco. "O que é isso, Klaus?" Ela sussurrou, a voz embargada. Olhei para a alegria no rosto do meu filho e respondi, desta vez com a verdade completa. "É comida do inimigo. E é a coisa mais doce que já provei." Naquele porão, em meio às cinzas da nossa antiga vida, comecei a reconstruir meu mundo. Não com tijolos ou argamassa, mas com a lição que aprendi a milhares de quilômetros de distância. A receita do brigadeiro tornou-se meu mapa. Ela me ensinou que a força não reside na dureza, mas na capacidade de criar doçura a partir do amargo. Que a verdadeira vitória não é fazer o inimigo se ajoelhar, mas reconhecer o rosto de um irmão nele. Olhando para as ruínas de Berlim, eu não sentia mais o desejo de vingança que a propaganda havia semeado em nós. Sentia uma urgência desesperada de plantar algo novo. Guardei aquele pedaço de papel não como uma lembrança da guerra, mas como a planta baixa de uma paz que eu precisava construir, primeiro em minha casa, depois talvez no mundo. A verdadeira vitória, eu finalmente entendi, não era um império de 1000 anos, mas a receita para um futuro onde meus filhos provariam a doçura sem jamais conhecer o amargor do ódio que a precedeu. Hoje, tantos anos depois, quando o cheiro de chocolate aquece minha cozinha em um dia frio de inverno, minha mente não vai para as confeitarias da minha juventude, mas para a lama e o frio da Itália. Eu guardo, em uma pequena caixa de madeira junto com as cartas de Greta, um pedaço de papel amarelado, frágil e manchado de gordura. É a receita. Para mim, este documento é mais valioso que a minha cruz de ferro, pois ela é um testemunho silencioso não da minha bravura em batalha, mas da minha rendição a algo muito maior, a humanidade. Aquele pedaço de papel prova que a guerra, com todo o seu barulho, sua fúria e seu aço, não é páreo para a simplicidade de um gesto de bondade. Eu fui ensinado que a força estava na dureza, na capacidade de suportar a dor e infligi-la. Mas eu aprendi, da forma mais improvável, que a misericórdia é uma força mais duradoura que a crueldade, e que a verdadeira vitória não é conquistar uma nação, mas sim salvar uma única alma da prisão do ódio, mesmo que essa alma seja a sua. Nós somos ensinados a construir muros, a traçar linhas no mapa e a chamar quem está do outro lado de inimigo. A minha história é a prova de como esses muros são frágeis, de como podem ser derrubados não por canhões, mas por uma caneca de café quente ou um doce feito com carinho. Aquele brigadeiro não era apenas açúcar e chocolate, era uma ponte. Uma ponte construída sobre um abismo de propaganda e medo. E eu a atravessei. Cada vez que conto esta história, eu a atravesso novamente para me lembrar de que a verdade raramente é preto no branco, como os uniformes que usávamos. A história que eu contei, a nossa história, ela te tocou? Em uma escala de 1 a 10, o quanto essa memória te fez pensar sobre o que realmente nos define em tempos de conflito?
Deixe sua avaliação nos comentários. Eu leio cada um deles. Quantos inimigos em nossas vidas são, na verdade, apenas pessoas cujas histórias ainda não ouvimos? Essa é a pergunta que aquele pedaço de papel me faz todos os dias. Se você acredita que memórias como esta, que nos mostram a complexidade da alma humana, não podem ser esquecidas, convido você a se inscrever no canal. Há tantas vozes que foram silenciadas pela guerra, e aqui, tentamos dar a elas uma chance de serem ouvidas novamente. Obrigado por me ouvir.